Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bem, mais uma live, né? A live de terça-feira, 21 horas, conforme o combinado. Lives 3 vezes na semana, né? Domingos, terças e quintas. Mais à frente eu quero ver se eu faço alguns horários a mais de live, mais de 3 vezes na semana, né? O pessoal tá entrando, boa noite, boa noite. Boa noite. Bem, hoje nós vamos falar, pessoal, das nossas emoções, né? E a relação que elas conectam crenças que acabam interferindo na nossa vida, né? Então, o nosso padrão de emoção, ele gera uma frequência. E essa frequência ela acaba se conectando com padrões vibracionais que correspondentes, né, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né? Então é isso que acaba trazendo a nossa realidade também. Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E antes de começar, na verdade, eu preciso que vocês entendam duas tabelas, tá? Eu vou colocar uma na tela aqui do Instagram para mostrar a vocês. A primeira tabela é essa, tá? Ela é uma tabela da pirâmide de Maslow, né? Que é uma hierarquia das necessidades humanas, tá? Eu estou trazendo essa pirâmide, esse gráfico, não deixa de ser um gráfico para vocês, justamente para mostrar como é a relação que a gente tem entre crença e nosso padrão vibracional se conecta, né? Então, essa é a escala dele e ele divide, né? Maslow divide, né? Essa escala em necessidades básicas que a gente precisa para sobreviver, né? Maslow, ele era um psicólogo e pesquisador americano, né? E o seu trabalho ele foi muito difundido nessa área porque essa escala, ela é a base da construção de todo o sistema que a gente vive, tá? Então, é em cima dessa escala que tudo que a gente conhece acaba funcionando. Tá? Então ele divide como base da pirâmide, né, como um primeiro degrau, digamos assim, as necessidades fisiológicas, né, que nada mais são do que as necessidades que a gente precisa saciar primeiro para manter um corpo saudável e garantir a própria sobrevivência, né? Então, entre essas necessidades, a gente encontra o processo de respiração, né? O processo de se alimentar, comer, beber, o próprio ato de reprodução através do sexo, né? O sono, precisamos dormir, né? A homeostase, que é todo o nosso equilíbrio químico do nosso corpo para que isso traga um certo grau de saúde para nós, para que a gente possa sobreviver também, né? E as necessidades fisiológicas mesmo de ir ao banheiro, né? Então, não existe evolução na escala das necessidades fisiológicas de Maslow, né? Se esse primeiro degrau ele não for suprido, para que suba ao segundo degrau dessa escala, né, a questão da segurança, como vocês podem olhar nesse gráfico, nessa pirâmide, é necessário que o primeiro degrau, que é a base, esteja completamente resolvida. E aí sim a gente pula de degrau para o degrau da segurança. A segurança que é a necessidade que a gente tem, né, de segurança, que engloba mais a presença assim, de um abrigo, que engloba a presença de
de ter a segurança com o próprio corpo, ter um trabalho, né, ter os recursos para que você possa se manter em todas as outras necessidades, né, você ter a segurança com a sua família e ter a sua própria propriedade, no caso, a sua casa, o seu lar, né, porque isso traz todo o sentimento de segurança. Né? E assim como o primeiro degrau, para que você suba ao terceiro degrau, é preciso que o segundo degrau também esteja muito bem equilibrado, né? Então, para continuar subindo nessa escala, é preciso que esse segundo degrau esteja completamente satisfeito também, né? Então é uma questão de evolução e é um padrão. Então quando a gente tem as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança equilibradas, aonde isso não gera mais uma preocupação para nós, aí sim a gente passa para um próximo degrau, que é o de amor e relacionamentos, né? Que é a questão das necessidades dos relacionamentos mesmo. É como digamos assim, é um senso de pertencimento à intimidade. É mais ou menos isso, né? Que são fatores que influenciam muito na felicidade humana, né? Na nossa evolução da felicidade, porque isso até mesmo é uma classificação social, não deixa de ser uma classificação social. Então um bom relacionamento em grupo também, porque o relacionamento ele não é somente um relacionamento entre pessoas, mas um relacionamento em grupo também, né? É importante porque isso gera motivação para as pessoas, né? Então o terceiro degrau de Maslow, que fala em relação de amor e relacionamento, ele traz a parte da amizade, você ter o ciclo de amizades resolvidos, ter a sua família estabilizada e a intimidade sexual com seu parceiro, sua parceira, enfim, que quando esse degrau dessa escala está em equilíbrio também, a gente consegue passar para o próximo degrau das escalas, né? Dessa mesma escala, que seria a necessidade de você ter uma estima. Sim, porque o corpo humano também tem a necessidade de sentir-se estimado entre as pessoas que convivem ao nosso redor também, né? Então, geralmente uma pessoa que está nesse degrau da escala evolutiva, ela busca ser reconhecida pelas pessoas que estão ao seu entorno, né? Então, é um degrau que traz a autoestima, traz a confiança, né? Traz toda aquela questão de conquista e respeito com os outros, né, e para os outros também. Então é tudo uma escala evolutiva. Então você sai do primeiro degrau das necessidades fisiológicas, evolui depois que tudo aquilo tiver sanado, que aquilo ali não é mais um problema para você, não é mais uma preocupação para você, você sobe de degrau, vai para o degrau da segurança, resolveu o degrau da segurança, vai para amor e relacionamento, resolveu isso, vai para estima e aí sim vem para o que Maslow falava da realização pessoal, né? Que é a questão de você buscar as necessidades mais complexas do ser humano, né? As nossas necessidades complexas, então que entram a questão da moralidade, né? Que é definir e seguir um papel num sistema moral, a questão de valores, que é conhecer e atender os seus valores fundamentais, a independência, que seria uma liberdade, uma autossuficiência mesmo, né? Que com tudo aquilo que você tem, você é autossuficiente e aquilo é mais do que necessário para você, né? Daí vem a questão da criatividade, né? Que é uma rotina que possibilita que o indivíduo se exercite todas as suas capacidades inativas, geralmente, né? Capacidades que geralmente ele não conhece e passa a conhecer quando ele chega nesse degrau, né? E a questão do controle, do autoconhecimento, né? Porque quando ele tem isso, ele consegue controlar todas as suas emoções e as suas ações de uma maneira consciente, de uma maneira racional. E tendo autoconhecimento, ele consegue
entender esses objetivos, as suas potencialidades, quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e aonde ele pode trabalhar para que isso possa trazer uma reflexão melhor para ele e ele ter uma compreensão melhor ainda de como ele pode conduzir uma determinada situação, seja o que aconteça na vida dele ou ao entorno, né? Então, depois que Maslow criou essa pirâmide ainda, ele acrescentou algumas outras necessidades que elas mais ou menos se encaixam dentro da realização pessoal ou até mesmo acima da realização pessoal, né? Que é a necessidade de aprendizado, que é onde as pessoas elas têm a ânsia de aprender cada vez mais, de buscar conhecimento de tudo que está à sua volta, né? Então ele tem essa necessidade de buscar esse conhecimento, porque isso aí alimenta e satisfaz ele, né? E ele também busca a necessidade estética, sim, a satisfação estética, de estar bem com o seu corpo físico, com a sua aparência, né? E isso traz uma autoestima para ele, isso é bom, e isso é saudável, né? E também, por último, uma terceira necessidade que se enquadra acima de todas essas que foram citadas, que é a necessidade de transcendência, que aí é já onde a gente entra na parte mais espiritual da coisa, a fé, a conexão com a natureza, a aceitação da própria morte do corpo físico, a compreensão de tudo isso, a forma que a gente se conecta com os outros planos e a forma que a gente tem a interação e o entendimento com eles também, tá? Então, pessoal, eu tive que explicar essa pirâmide para vocês entenderem aonde eu quero chegar, porque eu vou fazer uma correlação, tá? Então eu vou mostrar um outro gráfico para vocês, vou fazer uma explicação bem simples e depois vou fazer a relação desses dois para vocês compreenderem como que o nosso padrão energético se conecta com as crenças que a gente tem e cria a nossa realidade, tá? Eu vou trocar a imagem aqui. Eu vou colocar essa escala aqui, que é a escala de consciência de Hawkins, tá? A escala de consciência de Hawkins. Essa escala, ela mede o padrão de frequência de energia que o nosso corpo, o nosso sentimento, né, emana através do nosso corpo os padrões vibratórios. E cada sentimento corresponde a um padrão vibratório, né? E nessa escala vocês podem ver, né, que está bem definida ali. Hawkins, ele foi um famoso psiquiatra e escritor norte-americano, né? E na sua infância, ele teve uma infância e adolescência, ele teve experiências transcendentais muito grandes e isso trouxe um certo desconforto mental para ele, né? Ele foi um cara que acabou indo para a Segunda Guerra, ele virou alcoólatra em função dele não saber lidar com toda essa parte transcendental que tinha na vida dele, esse contato que ele tinha do plano físico e do plano espiritual ao mesmo momento, né, que ele não sabia o que era real e o que era de outro plano na realidade dele. Então ele tinha essa confusão também. Então por causa disso ele acabou se tornando um alcoólatra, né, e ele quase veio à morte. E nesse momento ele teve, digamos assim, um surto de consciência e ele despertou para a realidade. E aonde foi ele começou a associar todo o conhecimento que ele tinha do lado espiritual, que ele tinha contato, era uma das realidades dele, né, presentes no dia a dia, e ele começou a buscar a presença do Criador, de Deus, e o funcionamento do universo em relação a isso. E foi por isso, né, que também ele virou um eremita, né, ele era adepto ao silêncio interno. Então, ele desenvolveu essa tabela, né? E como vocês podem ver, essa tabela, ela traz toda a classificação energética. Acho que caiu. Voltou? Aqui deu uma pausa no vídeo, mas acho que voltou. Foi uma oscilação da internet, eu acho.
Mas então o Hawkins ele mostrou que cada pessoa percebe a realidade de acordo com o seu nível de consciência, né? E essas emoções, essas ações e todo esse padrão vibracional, ele acaba correspondendo ao nível de consciência de cada um. E é isso que traz a conexão com as crenças que a gente tem, né? Porque tudo está correlacionado, né? Então, para ele, nessa escala de consciência, né, que ele apresenta, essa escala ele trouxe e ela está sendo utilizada nos meios holísticos, na espiritualidade e na compreensão do ser humano como um todo, né? A psicologia usa muito essa escala, a própria medicina usa muito essa escala para desenvolver medicamentos naturais. Sim, porque os medicamentos naturais, o que é criado pela natureza, também tem padrões vibratórios. Aí você pega componentes de plantas, raízes, folhas, enfim, né, que tenham padrão vibracional semelhantes para tratar esse problema. Então, essa tabela ela é muito utilizada com diversos propósitos, né? Então, Hawkins ainda ele escreveu 2 livros muito bons, tá? Que é O Olho que Tudo Vê e A Realidade do Divino, onde ele faz associação de todo esse padrão vibracional, de toda essa escala que vocês estão vendo aí, com a conexão da realidade e a forma que a gente enxerga ela. Então, isso afeta diretamente a nossa vida, né? Então, é uma questão assim que se nós temos o conhecimento de como funciona nosso padrão vibracional e como ele se conecta com as nossas crenças, nós podemos desenvolver a consciência de lidar muito melhor com o nosso presente momento, com os sentimentos que nós temos nesses momentos e trabalhar eles de uma forma na qual nós podemos sempre estar transcendendo e evoluindo, né? Porque quando acontecem situações de que nosso padrão vibracional baixa, nós podemos mudá-lo. Assim como podemos desconectar qualquer outra crença ruim que possa vir se conectar com esse mesmo padrão vibracional, né? Então, o Hawkins, ele coloca ali na escala, né? Vocês podem ver, nós temos ali de baixo para cima, olhando na escala, né? Nós temos o padrão vibracional da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza e do medo, tá? Esses padrões vibracionais que vêm de 100 Hz para baixo, ele faz o nosso corpo regredir. Né, o nosso padrão vibracional regredir. É como se nós estivéssemos indo a caminho para o fundo do poço. É onde nós ficamos conectados com energias ruins, com todos os padrões que são correspondentes a essas frequências em forma de crenças. Então a gente acaba despertando, né, o gatilho de crenças inconscientes que sempre ficam correlacionadas com esse mesmo padrão vibracional. E isso acaba atraindo para nós uma realidade que não é boa, uma realidade que a gente não deseja para nós. Então é como se fosse uma bola de neve negativa. Você vai entrando cada vez mais nesse padrão, esse padrão vai atraindo cada vez mais crenças ruins e situações ruins para a nossa vida, e isso acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Porque lembram, o que a gente traz como realidade para nós e a gente aceita, isso cria um mapa mental para nós, cria um condicionamento, um padrão, e a nossa mente subconsciente ela tende a seguir esses padrões. Então esses padrões acabam se tornando uma realidade para nós. E aí nós temos ali a questão dos 125 Hz para cima ali, a parte de apego, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação e razão. Esse padrão ele é classificado como um padrão normal de sobrevivência, tá? É aquela questão de que um ser humano morno,
digamos assim. Ele não liga nem para a espiritualidade e nem para as coisas que eventualmente possam acontecer na vida deles. Então, geralmente, esse padrão de vibração que fica mais ou menos entre essa escala é um padrão que ele vive somente para ele. É como se o ego dele dominasse o padrão dele e ele vivesse nisso, o que também é ruim, porque para descer o padrão vibratório nesse estágio é muito fácil, tá? É muito fácil, porque é nesse nível que o nosso ego acaba nos cegando para a realidade e pode estar atraindo outras coisas ruins para nós. Porque geralmente uma pessoa dessas não enxerga com a consciência tudo o que está acontecendo no presente e acaba atraindo situações indesejadas de forma inesperada. E ela não tem a consciência do porquê essas coisas acontecem. Ela não tem a consciência do porquê de que ela mesma, no caso, atraiu isso para ela. Então é uma realidade que ela não tem consciência, né? E nós temos acima disso, né, dos 500 Hz de frequência para cima, a questão da expansão, né? Que nós temos a 500 ali a frequência do amor, para cima a alegria, a paz, a iluminação e que fica mais perto do padrão vibracional ômega, que ele classifica como, digamos assim, uma conexão com a divindade, né? Então é importante dizer aqui que a partir dos 600 Hz, né, reina a paz, né? É sinal de que tudo que vem antes disso, toda essa escala de frequência que traz os outros sentimentos abaixo deles, já não são significativos para ti, porque você sabe transcendê-los. Quando você chega nesse padrão vibracional, você consegue identificar padrões que não te fazem bem e mudá-los de uma forma muito fácil, né? Então, acima disso, você consegue buscar o que Hawkins falava, uma consciência crística, uma consciência de compreensão, não somente da própria realidade, como da realidade do próximo. Sem julgamentos, sem medo, né? sem raiva, sem vingança, somente a compreensão, o entendimento disso daí, o perdão e o amor, apenas isso. É a compreensão de toda a realidade, porque é um estado vibracional muito alto que você acaba desenvolvendo, no qual você consegue se conectar com a verdadeira realidade, todo o fluxo da criação, e você vê as coisas de uma forma diferente, né? Então, essa forma que Hawkins coloca, ela é muito verdadeira e tem muito fundamento. E essa mesma escala aqui, ela é utilizada para muitos fins. E a associação das duas, tá? Eu vou trocar a imagem de novo, eu vou colocar as duas na tela ao mesmo tempo. Não sei se não fica muito pequeno para vocês aí, né? Que a minha tela ela fica um pouquinho diferente aqui, mas eu acho que para vocês talvez dê para definir. Quando o nosso padrão vibracional ele está baixo, ele tende a se conectar com crenças e com situações de mesmo padrão energético, né? Então, quando eu vou dar exemplo ali do primeiro e segundo degraus da escala de Maslow, né? A pirâmide de baixo ali, que é a parte de fisiologia, necessidades fisiológicas, né? A parte de segurança. Quando você não tem segurança nenhuma, não resolveu ainda essas questões desses dois degraus, o que eles trazem para você? Eles trazem a questão do medo, eles trazem a questão da insegurança, né? Eles trazem a questão da vergonha.
entende? Então isso acaba baixando o teu padrão vibracional e você acaba se conectando mais com esse tipo de energia e você começa a patinar no mesmo lugar. Você não consegue evoluir dentro da escala de Maslow para você ter uma ascensão dentro da sua própria vida e do contexto aonde vive, porque você vai estar sempre em busca das suas necessidades fisiológicas e talvez uma estabilidade de segurança para a sua vida. E você acaba sempre cada vez mais se conectando com esse mesmo padrão vibracional e atraindo mais dessa mesma realidade para si. Mais problemas, mais falta de segurança, mais questões a resolver, e isso acaba te bloqueando de certa forma a evoluir para você conquistar tudo aquilo que você realmente deseja, que você tem como sonho, que você tem como um propósito de vida, né? Então, está completamente correlacionado isso. E a partir do momento que você consegue transcender, você consegue elevar teu padrão vibracional para um padrão vibracional de amor, de entendimento, de paz, você acaba se conectando com crenças que sejam favoráveis para que você continue nesse nível, para que você continue com um padrão vibracional mais elevado. E em consequência disso, você acaba evoluindo na escala de Maslow também, porque uma coisa acaba puxando a outra. O teu padrão vibracional atrai as crenças que você tem, e as crenças que você tem, elas vão ditar se você vai conseguir progredir em vida ou regredir. E quando o teu padrão vibracional ele está alinhado com o teu propósito, né, com a tua paz interior, com a tua aceitação, com o teu autoconhecimento, com o teu amor próprio, o amor pelo próximo, o entendimento de um todo, as coisas acontecem de uma forma mais automática, simples e leve na nossa vida. E a gente acaba se conectando com mesmos padrões vibracionais que acabam nos elevando também. E esses padrões, eles atraem coisas boas. Então tudo é conexão. Então semelhante vai atrair semelhante. Se você estiver vibrando, né? Se você estiver vibrando amor, você vai atrair amor e todos os padrões vibracionais condizentes com esse padrão de amor. Você vai atrair prosperidade para a sua vida, você vai atrair saúde, você vai atrair autoconhecimento, entendimento da realidade de um próximo e de tudo isso ao entorno, né? Então é dessa forma que acontece. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje, pessoal? E qual é a relação em cima daquilo de toda a proposta que eu tenho feito nas últimas lives, nas lives de domingo com a Mariane, o que eu tenho feito em relação a isso, né? Então, explicando essa questão da pirâmide de Maslow e da escala das necessidades do humano com a escala de consciência de Hawkins do padrão vibratório, a gente consegue ter uma direção muito grande da nossa realidade, do presente momento e aonde a gente quer chegar, porque o nosso padrão vibratório vai ditar absolutamente toda a nossa realidade, né? Então, quando uma pessoa tem um padrão vibracional baixo, é possível mudar isso. Por mais que ela não tenha consciência e por mais que ela não saiba mudar, mas é possível mudar, é possível elevar, é possível limpar toda aquela energia ruim que está ali, aquela energia de vergonha, de culpa, de tristeza, de apego, de medo. É possível limpar tudo aquilo ali, eliminar esse padrão energético e colocar um padrão vibracional mais alto.
mais elevado. É como se fosse sintonizar os nossos sentimentos, o nosso corpo vibracional com tudo aquilo que a gente deseja, com nossos sonhos, nossos objetivos, os nossos propósitos de vida. É possível fazer isso? Sim, né? Para quem já entrou no meu canal do YouTube, viu que lá tem algumas ondas quânticas que eu coloquei, que são ondas eletromagnéticas, que elas acabam elevando o nosso padrão vibracional. Então, existe como trocar o nosso padrão vibracional para que esse padrão atraia crenças que estejam alinhadas e favoráveis com aquilo que a gente deseja, com nossos sonhos, nossos objetivos, para conquistar aquilo que a gente quer, para mudar a nossa realidade, para trazer a realidade que a gente deseja para a nossa vida e fazer as coisas acontecerem de uma forma mais natural, de uma forma mais leve, com entendimento, com amor, sem pressão nenhuma, né? Trazer essa realidade para nós. Então essas ondas quânticas que eu tenho desenvolvido e que estarei disponibilizando uma coisa muito diferente para vocês aí nos próximos dias, tá? Uma coisa completamente personalizada, eu vou trazer para vocês, tem como, né, pegar um padrão vibracional de qualquer pessoa e colocar uma frequência elevada em cima dela, para fazer eliminar todas as crenças que limitam, que sabotam, eliminar toda e qualquer energia que faça baixar o nosso nível de sentimento, né, que trazem em consequência disso coisas indesejadas na nossa vida e a falta de conquistas dos nossos sonhos e desejos, né, para poder limpar tudo isso. Essas ondas limpam tudo isso e elevam o nosso padrão vibracional. E a gente consegue alinhar ele com todos os nossos propósitos, nossos sonhos, né, para que a nossa vida seja mais leve e mais fácil. É uma facilitação, né? É facilitar a vida, facilitar a nossa consciência, aumentar o nosso padrão vibracional para que tudo comece a fluir em nossa vida da forma que a gente deseja, da forma que a gente sonha, para que a gente possa conquistar isso, né? Então é um padrão vibracional que a gente consegue elevar e alinhar com os nossos propósitos, né? Então é baseado nessas escalas que eu apresentei hoje para vocês. Também, não é só isso, né, mas também que eu quero mostrar para vocês que é possível a gente sintonizar o nosso corpo e elevar o nosso padrão vibracional, tá? E isso acaba trazendo uma leveza maior para a nossa vida, acaba tirando todas aquelas preocupações que nós temos de conquistar tudo que a gente quer, de estar patinando num lugar e de repente as coisas não estão acontecendo da forma que nós gostaríamos ou no tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Ou, de repente, até mesmo em relação à saúde, né? Problemas de saúde, eles estão completamente relacionados com padrões vibracionais. Sim, aí você coloca um padrão vibracional elevado, tu elimina o problema de saúde que tem. Tudo isso é energia e é preciso que as pessoas compreendam que tem como mudar esses padrões apenas sintonizando nossos sentimentos e nosso corpo vibracional com os propósitos que a gente quer, com os objetivos que a gente quer. Então isso é possível fazer, sim, né? Então é aquela questão, uma pessoa que vibra o sentimento de medo, ela atrai mais medo para si e situações acontecem ao redor dela que acabam potencializando ainda mais esse sentimento. Ou a ansiedade, né, ou a tristeza, então isso acaba atraindo mais para nós. Assim como se você estiver vibrando prosperidade, você estiver vibrando saúde, você estiver vibrando amor, você está conectado com essas energias de padrões mais elevados e logo é essa a realidade que vai acabar refletindo na sua vida, né? Então eu quero colocar a minha imagem aqui de volta, colocar aqui, que eu consigo explicar melhor para vocês. Então, esse trabalho que eu estou trazendo para vocês, pessoal, dessas ondas quânticas, é para mostrar que é possível, sim, nós sintonizarmos nosso corpo com nossos propósitos. Eu falo corpo, mas é o nosso padrão vibracional. É como sintonizar um rádio. Você sintoniza a rádio A
você vai receber a rádio A. Se você sintonizar a rádio B, você vai receber a rádio B. E nenhuma diferente da outra. Tu não pode sintonizar a rádio A para receber a B ou o contrário. E para nós é a mesma coisa. O nosso padrão vibracional que nós estivermos emanando é aquilo que a gente vai atrair para nós. É uma conexão. Semelhante atrai semelhante, né? Vibrou amor, atrai amor. Vibrou riqueza, prosperidade, saúde, abundância, vai atrair exatamente a mesma coisa. Vibrou medo, tristeza, ansiedade, depressão, vai atrair o mesmo padrão vibracional. Então, tudo é uma questão de estar autoconsciente para que isso seja equalizado e para que isso possa ser mudado, e alinhando isso com nossos sonhos, nossos propósitos e nossos objetivos, tá? Então eu trouxe, pessoal, de uma forma simples, tá? A explicação de mais ou menos como essas ondas funcionam, tá? Elas alteram o nosso padrão vibracional. Eu fiz a relação da escala das emoções com a escala das necessidades humanas, porque uma coisa está interligada com a outra e elas duas ditam a realidade de todos, sem exceção, quer queira ou não, acredite ou não, saiba ou não. Tudo é baseado nessas duas escalas. Todo o sistema que nós conhecemos e que nós vivemos e fazemos parte dele é baseado nessas duas escalas, né? Então, quem tem o conhecimento disso e quem tem as ferramentas para que possa se mudar a realidade, acaba sempre transcendendo, estando acima disso daí, acima do que é imposto a nós no dia a dia, que acaba interferindo negativamente na nossa própria vida, né? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu sei que o conteúdo hoje foi um pouquinho mais denso, eu tentei trazer ele de uma forma mais simples possível, mas se fosse levar isso a fundo, daria para fazer uma live imensa, mas ficaria muito conteúdo, provavelmente de difícil entendimento para vocês também, tá? E então eu trouxe dessa forma um pouco mais sintetizada, mas que dê para trazer uma compreensão para vocês, né? Eu agradeço a presença de vocês, né, na live, a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muito obrigado por me ouvirem, por prestigiar o meu canal, né? Na minha bio do Instagram tem um link. Se vocês clicarem nesse link, vai abrir uma página. Nessa página tem o link do meu canal do YouTube, né? Então vocês podem entrar lá no canal do YouTube. Eu sempre disponibilizo algumas dessas ondas quânticas lá que vocês podem estar utilizando, tá? E nessas ondas quânticas que tem no canal do YouTube, pessoal, tem na descrição do vídeo mesmo a forma correta de utilizá-la, tá? Então leiam ali antes de dar o play na onda, tá? Que ali tem uma instrução de como vocês podem utilizá-la, né? E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a presença de vocês, tá? Quinta-feira eu farei uma outra live, eu trarei um outro tema. Eu quero trazer uma coisa mais dinâmica e mais prática. Eu quero atrair tudo isso para a realidade nossa e fazer uma associação prática disso para ficar um entendimento muito melhor, né, do assunto que eu irei trazer na quinta. E nos domingos, às 21 horas, tem aquelas lives fantásticas que a gente faz, né, a Mariane e eu, que tem dado assim uma audiência muito bacana e é um conteúdo muito leve que flui de uma forma muito natural também, né? Então, pessoal, de coração agradeço vocês, a presença de vocês, né? Se alguém tiver alguma sugestão ou alguma situação, pode mandar mensagem e responderei, trarei, né? Se quiserem algum conteúdo que possa estar correlacionado com o que eu estou fazendo, explicarei também e com muito prazer eu farei isso, tá ok, pessoal? Muito obrigado mesmo, boa noite para vocês, eu amo vocês e até quinta-feira. Boa noite, pessoal.